e enche nosso coração. Agora olha aqui na frente. Moisés já está aqui. Estenda sua mão em direção a ele. Que esse Espírito Santo que está aí, está em você, está em mim, está nele. Que agora borbulhe dentro do coração dele. E que da boca dele saia de fogo dentro do nosso coração misterioso. Por intercessão da Virgem Imaculada, reza comigo e pede: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela vida do Moisés, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Está sentando e cantando, sopra. Dos quatro cantos, Espírito Santo, enche-me, enche o meu coração. Canta, meu coração. Meu coração. Vamos, igreja. Espírito Santo. Enche meu coração. Mais uma vez. Canta bem forte. Sopra. Espírito Santo, enche o meu coração. E vai aplaudindo esse Deus maravilhoso que está aqui. Mais forte, mais forte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Nós temos na Bíblia 2 casos de pessoas que cochilaram numa pregação e morreram. Um dos casos, o apóstolo Paulo foi lá e ressuscitou a pessoa. Gostaria de dizer que eu não tenho dom de ressurreição. Fala para quem está do seu lado, se tu cochilar, tu vai morrer. Fala para quem está do outro lado, tu vai morrer. Abre comigo, por favor. Josué, capítulo 24. Versículo 15. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e Josué. 6º livro da Bíblia, capítulo 24, versículo 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, papai. Se vos parece difícil servir ao Senhor, hoje vos é permitido uma escolha. Podeis escolher aquilo que vos agrada, ou servir a Deus, aos deuses a quem serviram os vossos pais na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus cuja terra habitais, porque quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavra do Senhor. Beija sua Bíblia.
e vamos aplaudir a palavra o mais forte que você puder. A minha mãe se chamava Angelina. E eu digo se chamava porque ela já faleceu há 12 anos. No dia do parto da minha mãe, a minha avó morreu no parto. Uma família da roça. Meu avô vai buscar um bebê recém-nascido e promete para esse bebê, já que por causa desse bebê ele ficou viúvo, que ele ia fazer ela pagar por isso. O meu avô nunca deixou minha mãe estudar. Ela morreu com 76 anos, analfabeta. Nunca leu, nunca escreveu o próprio nome. A minha mãe assinava com dedão. Rapidamente, o meu avô conseguiu uma madrasta, e a madrasta colocava minha mãe no terreiro, no quintal, de joelho, no grão de milho, para rezar o terço. A minha mãe tinha ódio do terço. Por causa da mãe dela ter morrido no parto, a minha mãe teve uma depressão crônica que eu não conseguia ajudar. A minha mãe só falava, eu vou morrer, qualquer hora eu vou morrer, vocês vão ver, a hora que eu morrer. A minha mãe, 76 anos, só falava de morte. A minha mãe era ruim? Não, ela tinha traumas. Qual era o trauma dela? A mãe dela morreu no parto. Ela nunca me beijou, nunca me abraçou, nunca foi numa reunião de escola. A minha mãe era vingativa. A gente apanhava 3 vezes por dia. E aí ela está batendo, e se você não chora, ela diz, está doendo não, né? Aí ela bate mais. Se você chorava, ela dizia, cala a boca e bate. Você não sabia se chora ou se não chora. Com hora marcada, 3 vezes por dia a gente apanhava com ferro elétrico, cabo de vassoura, panela de pressão, o que tinha na reta. A gente apanhava sem saber por quê. A minha mãe era ruim? Não, ela tinha feridas. Quantas e quantas vezes eu apanhei porque a gente ia jogar futebol na rua e a gente brigava. E no outro dia a gente ia jogar bola de novo. E a mãe dizia, eu vou bater em você para você ter vergonha na cara, porque ontem você estava brigando com esses garotos e hoje você está jogando bola de novo. A minha mãe treinou a gente para não amar, não perdoar, não relevar. No meio dessa história podre, ela encontrou meu pai. Meu pai hoje tem 84 anos de idade, se chama João. A minha avó enterrou o marido na terça e na quinta pariu meu pai. A minha avó não curtiu o final da gestação. Ela não curtiu o nascimento do filho, porque no dia do nascimento do filho, que é o meu pai, ela ainda chorava o luto de antes de ontem ter enterrado o marido. O meu pai nasceu sem pai por causa de 2 dias. Rapidamente, a minha avó arrumou um padrasto que era alcoólatra, que espancava o meu pai. Com 12 anos, ele foge de casa. Ele estudou até 4ª série, daquela época que andava 7 léguas de cavalo. Fala mal, escreve mal, dificuldade intelectual, bruto, ignorante, sem beijo, sem abraço, sem carinho, sem presença. E um dia os dois se encontraram na roça e disseram, a minha vida é podre e a sua também, então vamos casar. Eles viveram casados 45 anos. Eu nunca vi beijo, eu nunca vi abraço, eu nunca vi colo, eu nunca vi carinho, porque eles não casaram por amor, eles casaram para fugir da sua história. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo o que ele está falando ou não? Numa vida de roça, trabalhando com carvão, a minha mãe engravidou 12 vezes.
Quantos filhos nasceram? 5. E os outros 7 morriam com minha mãe trabalhando na beira de um forno de carvão. E é interessante que uma das minhas irmãs, que com a graça de Deus eu tirei do espiritismo e trouxe para a igreja católica, e depois ela se tornou missionária e infelizmente morreu de Covid. A minha irmã tinha uma dor de cabeça, que a cabeça dela queimava como se fosse brasa. E um dia, na Canção Nova, o padre Rufus, orando por ela, revelou que a cabeça doía e a cabeça queimava, porque a minha mãe, grávida dela, encostava a barriga no forno de carvão. Das 12 gestações, 5 filhos, eu sou o caçula. Desde pequeno que eu tive facilidade com as coisas. Fui diagnosticado com altas habilidades. Para mim, aquilo que é simples, ninguém consegue fazer. Por isso que toda semana eu tenho que confessar, porque para mim todo mundo é burro. Tirava notas altas, competia na escola. Quem ia tirar 10 em tudo ou 100 em tudo, tudo que fazia era interessante. Mas a minha família era uma família sequelada. A história, o contexto, os traumas, as feridas, as crenças limitantes, os votos secretos da minha família. Eu era um garoto sequelado. Com 12 anos de idade, eu tentei ser mau, mas eu não consegui. Eu conheci o rock, eu casei de rabo de cavalo, eu era cabeludo. Eu só vestia preto, sangue, caveira, escutava Sepultura, Megadeth, Nirvana e Iron Maiden. Eu andava com pichador, eu tentei ser mal, mas eu não consegui. E um dia, com 17 anos, eu entrei num grupo de oração em frangalhos. Por quê? Porque eu era um garoto sequelado. Eu quero que você guarde essa expressão. Diga comigo, sequelado. Fala para quem está do seu lado, ele era sequelado. O que eu precisava no grupo de oração? De cura. E com 3 meses me botaram para servir. Primeiro, porque faltava gente. Segundo, porque eu era habilidoso. Eu fui o único Jesus da história da igreja que, interpretando na Semana Santa, decorei todas as falas de cada evangelho da Semana Santa. Fazia teatro, fazia encenação, era bom naquilo que fazia. Com 3 meses sequelado num grupo de oração, me botaram para pregar. 1 ano depois eu era o coordenador do grupo de oração. 2 anos depois eu era o coordenador diocesano, naquela época da Secretaria Pedro, que hoje é o Ministério de Pregação. Para que fizeram isso? Não sei, eu era um garoto sequelado. Fala para quem está do seu lado, você também tem cara de sequelado. Tem, daqui eu percebo. Qual é o problema de me colocarem para servir sequelado? Primeiro, eu não tinha prazer em servir. Eu voltava para casa e eu tinha crises. Durante 5 anos eu tive a agenda cheia, preguei, coordenei, fiquei conhecido, mas eu voltava para casa e eu chorava, porque não era feliz, porque Deus me usava, mas eu ainda tinha sequelas. Segundo problema de servir sequelado, eu tirei muita gente da igreja, eu machuquei muitas pessoas. Uma pessoa que nunca foi no grupo de oração chegava de decote. E eu dizia, você aí, ó, o diabo está usando você aqui. A moça levantava e ia embora. Por que eu machuquei muita gente? Porque me colocaram para servir muito cedo e eu era um garoto sequelado.
Ah, Moisés, então você está dizendo que enquanto eu não curar minha história eu não posso servir? Não, eu estou dizendo que você que já está servindo, você precisa se curar para servir direito. Você não entendeu o que eu falei? Não, você não entendeu. 99% dos problemas carismáticos das cozinhas e sacristias de nossas paróquias não são espirituais, são comportamentais. Gente sequelada dentro da igreja. Talvez você está há 20 anos servindo a Deus e você tem as duas coisas que eu tinha. Primeiro, você não sente prazer em servir, porque gente sequelada é confrontada na sua história. E é por isso que muitos começaram a servir na renovação e abandonaram. Não é porque são fracos. Como eles não se curaram, eles perderam a alegria de continuar servindo, foram embora. Segundo, por que tem muita gente hoje afastando da igreja? Por causa de uma coordenação, de uma música, de uma pregação, de uma acolhida torta. Porque gente sequelada machuca a sequela dos outros. Fala para quem está do seu lado, eu estou escutando seu nome toda hora no microfone. Eu estou dizendo que você não precisa estar santo para servir, mas pelo menos você precisa estar curado. Porque gente sequelada não consegue servir. Primeiro, porque não se realiza. Segundo, porque machuca outras pessoas. Todos os problemas que nós temos hoje na cozinha da história carismática é gente sequelado, machucando gente sequelado, disputa, divisão, vaidade, ego, mimimi, chatice, vontade de ter cargo, tudo isso é gente sequelada. Olha para quem está do outro lado e fala, eu escutei seu nome agora. Moisés, eu estou entendendo tudo que você está falando, então eu vou dar um tempo para eu me curar. Não, senhor, você não vai dar tempo, não. Você vai se curar. E o que eu preciso fazer para me curar? O Espírito Santo, que está disponível a nós, ele tem na Bíblia, e olha que eu estudo Bíblia há 30 anos, já li a Bíblia inteira 7 vezes, 77 cognomes. Um deles é o santificador. Quando o batismo no Espírito Santo entra de verdade, ele não só te faz orar em língua, ele cura as suas sequelas. Bate no seu peito e fala, eu tinha que estar aqui. Essas coisas que ele está falando é sobre mim, não é sobre ele. Pessoal do camarote ali, eu não sei se vocês pagaram mais caro, mas vocês não repetem, não fazem nada. Está parecendo um... Deixa eu falar. Um belo dia. 5 anos de vida carismática. Eu pedi ao meu padre a chave da capela emprestada. E ele falou, o que você está indo fazer? Eu falei, relaxa. Eu vou passar a noite com o Santíssimo, porque a gente precisa ter um papo de homem para homem. E depois da meia-noite, eu comecei a rasgar a minha história diante do sacrário. E eu sentia Jesus falando assim, fala mesmo. E eu falei, porque mãe, porque pai, porque meu irmão, porque eu, porque é difícil. E Jesus olhando, eu acho que Jesus olhava e falava, é besta ele, né? 3h18 da madrugada, eu senti um cheiro de incenso. E Jesus falou para mim o que nós acabamos de ler. Josué
capítulo 24, versículo 15. Eu vou te explicar o que está escrito ali. A palavra ídolo no hebraico é Havad. No aramaico é Hililim, que pode ser ídolo de barro. Idolatria é o que os protestantes ficam batendo em nós, que a gente adora ídolos. Mas também pode ser idolatria de comportamentos. Por exemplo, Ezequiel capítulo 14, lá fala de uma idolatria que não é ídolos, é uma idolatria de comportamentos. Colossenses capítulo 3 fala de uma idolatria que é de comportamento. Então, Josué reúne o povo na praça e diz: se está difícil para vocês servir ao Senhor, façam hoje uma escolha. Ou vocês vão idolatrar os comportamentos dos seus antepassados e idolatrar tanto isso que morreram, ou vocês vão se libertar disso, vão cortar o cordão umbilical, o ciclo vicioso, ou então vocês vão morrer, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou falar de novo, você não entendeu. De quase 2 milhões de pessoas, quantos entraram na terra prometida? Josué, Caleb e a segunda e terceira geração. E o que é que aconteceu com o resto do povo? Idolatraram os próprios comportamentos e morreram por causa deles. Agora na terra prometida, Josué reúne o povo da praça e diz: está tendo muito problema na nossa paróquia, está tendo muito problema nas nossas casas, está tendo muito problema no nosso grupo de oração. Vocês hoje precisam fazer uma escolha. Vocês vão repetir os mesmos comportamentos dos seus pais, dos seus antepassados, que idolatraram isso e morreram? Ou não, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A proposta do Espírito para nós, nessa última pregação, antes da Santa Missa, é uma virada de chave. Romper com os comportamentos repetitivos. Cortar o cordão umbilical. Faz comigo aí, corta. Diga comigo, eu não quero mais ser sequelado. E para não ser mais sequelado, eu preciso fazer uma escolha. Eu não posso repetir os erros dos meus antepassados, porque eles fizeram desses erros ídolos. E eles morreram por causa disso. E hoje o Senhor mandou eu fazer uma escolha. E o Espírito Santo está me dando a graça de cortar o cordão umbilical. Olha para quem está do seu lado e fala: bora cortar o cordão umbilical. Eu gostaria de dizer que eu sinto muito. Eu sinto muito se você é filho de pais separados. Eu sinto muito se o seu pai já morreu. Eu sinto muito se você é órfão de mãe. Eu sinto muito se você foi criado pelos avós. Eu sinto muito se a sua família se perdeu. Eu sinto muito se você foi abusado sexualmente. Eu sinto muito e sinto mesmo, eu sei da sua dor, se você sofreu violência doméstica, violência moral. Eu sinto muito pelos seus traumas. Eu sinto muito. Mas os nossos antepassados não tiveram chance de virar uma chave. E hoje você tem. E eu estou aqui para dizer que o Espírito Santo quer curar você. Moisés, eu não sou sequelado não, né não? Se corrigir você, você apela. Você é sequelado. Você não sabe abraçar, não sabe beijar. Você está na renovação, não consegue beijar sua esposa. A vida sexual do casal já foi para o espaço. Os seus filhos estão soltos. Você não consegue pôr ordem na casa. Você tem problema com o pai. Você é sequelado. Se você não sabe ser submisso, não sabe trabalhar com ordem,
Você não sabe cumprir escala, você é lento, você é atrasado, você é devagar. Tudo que você pega para fazer, você não dá conta. Você é procrastinador, você é sequelado. Ah, porque o pregador não me abraçou, ah, porque não me beijou, ah, porque agradeceu as flores lá no palco e nem reconheceu o esforço. Se você precisa de atenção, você é carente, é mal amado, se você tem dependência emocional e as pessoas têm que falar aquilo que você quer, você é sequelado. Olha para quem está do seu lado e fala: tu tem cara de sequelado. Quem está ouvindo o que eu estou falando? Tem muita gente servindo mal e muita gente infeliz na cozinha carismática. Porque você vê o Espírito Santo agir na vida dos outros, mas você não saiu das suas sequelas. Muitos de vocês têm problemas financeiros, mas não é por causa do diabo, é porque você não sabe lidar com dinheiro. Você cresceu com a sua mãe dizendo, porque a gente que é pobre, porque você sabe, nós que é pobre, né? Quem tem dinheiro, ou porque nasceu com a bunda para a lua, ou é porque roubou. E até hoje você acha que quem tem dinheiro ou é porque é de família rica, ou porque rouba. Não, tem muita gente que tem dinheiro por causa do esforço, mas Deus já abriu portas para você e você também não toma posse. Por quê? Porque você é sequelado. Tem casamentos conflituosos na vida carismática, que não é o diabo que está separando vocês. Você não é romântico, não leva um café na cama, não leva um buquê de flor, você não sabe beijar, você não lê um livro, você não sai para passear. Tudo que vai fazer é casa de família, casa de sogra, casa de parente. Eu não sei que cordão umbilical é esse que você não consegue cortar. Quem está me ouvindo? Sequelado. Olha para quem está do seu lado e fala: você é muito sequelado. Moisés, qual é a primeira dica que você me dá para que o Espírito Santo me cure? Como diz o catecismo da Igreja Católica, que ele faça a libertação do homem total. Porque Deus não quer só que você sirva na renovação e ore em línguas. Deus quer que você tenha prazer afetivamente, psicologicamente, financeiramente, intelectualmente, culturalmente. Deus veio para te dar vida e vida plena e plena em abundância. É vontade de Deus que você viva uma vida próspera. Não é só socar a cara na igreja e ficar lidando com fracasso em casa. Eu sei que a minha pregação foi na veia. Fala para quem está do seu lado, é para você mesmo, seu sequeladinho. Naquela madrugada, Jesus falou para mim: os seus pais não tiveram oportunidade. Você tem, você vai querer, desejar, idolatrar os mesmos comportamentos dos seus pais, porque eles morreram assim. É isso que você quer? E o dia amanheceu e eu falei para Jesus que a partir daquele dia eu mudaria. Primeira dica para você mudar: você precisa admitir as suas verdades. É por isso que padre tem muita dificuldade de atender confissão, e eu não serviria para ser padre. Porque você não sabe nem falar a minha culpa é tão grande. Você sabe, né, padre? A gente que é casado, né? Porque não é fácil, né, padre? Porque você não admite as suas verdades. É mais fácil para você falar: eu sou um ogro mesmo, meu pai era ruim mesmo, a minha família é toda assim mesmo, mas eu não quero mais ser assim.
Quando você admitir que você precisa de ajuda, o Espírito Santo vai socorrer você. Mas enquanto você ficar, não, você está falando assim, mas eu não sou tudo isso também não. Ó, você está falando assim, mas não é amor, não é amor. E o amor... O problema é que a gente esconde aonde? Na igreja. Quantas vezes pregou junto comigo alguém do fogo, soprou no microfone, cuspiu fogo, e a mulher me chamou para conversar pedindo meu WhatsApp, porque nem vida sexual eles não têm mais. O cara mete fogo no microfone e não consegue fazer uma mulher feliz, sequelado. Fala para quem está do seu lado, escutei seu nome de novo. Você não consegue pôr ordem na sua casa, você não consegue ter saúde emocional. Tudo para você é uma batalha, tudo para você é uma luta, tudo para você... Gente, eu estou fazendo aqui uma confissão pública. 33 anos que eu entrei num grupo de oração. Eu nunca pedi oração para ninguém, eu nunca dei papelzinho com nome de parente para ninguém. Eu e o Espírito Santo fizemos um pacto. Nós vamos caminhar juntos. E se tiver que falar alguma coisa, fala comigo, porque eu estou aqui. Ai, irmão, porque é uma batalha, né, irmão? Você sabe, né? Foi só anunciar que ia ter o cenáculo que parece que tudo desandou. Tudo desandou porque já estava desandado. Não adianta você orar em língua e meter a mão na cabeça dos outros no grupo de oração. Você não consegue visitar o quarto do seu filho. O seu filho come a hora que ele quiser. Ele esquenta comida no micro-ondas fora do horário. Você não consegue colocar a sua família para sentar na mesa. Você não consegue assistir um futebol com o seu marido. Você reclama que ele não gosta da renovação, mas você assiste Canção Nova de noite e não consegue fazer uma comida gostosa. Você não consegue namorar com o seu marido. Sequelada! Olha os homens dizendo, cadê o pix desse cara? Esse cara é muito bom. Levanta sua mão direita e fala, na presença do Espírito. Porque Deus nos deu o Espírito. O Pentecostes revelou o Espírito. Eu assumo as minhas verdades. Assume mesmo? Então diga para quem está do seu lado 3 defeitos na lata que você tem. 1, 2, 3 e... O que é que o Espírito Santo precisa fazer com você? Aquilo que no campo da medicina chamamos de ficha de anamnese. Você vai no médico e reclama que a costela está doendo. O médico fala, o senhor é casado? O senhor vai na academia? Sério, o senhor tem neto? Doutor, eu quero um remédio para costela. E ele não quer saber da dor na costela, ele quer saber a raiz da dor. Então ele começa a perguntar se você tem lazer, se você trabalha demais, com o que você trabalha, como é que é a sua postura, que tipo de cadeira que você tem em casa. Ele está tentando descobrir aonde que a dor na costela nasceu. Você só quer remédio para costela, mas o médico quer uma ficha de anamnese, é para descobrir quem você é. Já imaginou se você fizesse a quaresma de São Miguel, ao invés de ser para receber vitória, se você pedisse a Miguel que no final de 40 dias revelasse para você quem você é de verdade. E com as suas verdades você vai procurar ajuda. Ajuda número 1, o seu padre. Você vai fazer uma direção espiritual, você vai buscar aconselhamento, você vai buscar sacramento da confissão. A sua paróquia é um plantão estratégico de Deus de cura.
que mais que eu posso fazer? Você pode, por exemplo, buscar um profissional. Eu devo ser amigo de uns 200 exorcistas do mundo inteiro, inclusive de Roma. E outro dia, um lá da França disse para mim: Moisés, eu sou exorcista há 10 anos, eu nunca peguei um capeta, é só gente louca. Aí eu perguntei: como é que o senhor achou meu telefone? Ele falou: você falou ao vivo no PHN que os jovens precisavam buscar terapia. Ainda bem que você falou, porque tem coisas que o comissionário não está resolvendo mais. As pessoas precisam buscar ajuda. Não, porque gente de Deus resolve tudo é no sacrário. Então por que você não se resolve? Fala para mim. Talvez você precisa pagar um profissional para esfregar na sua cara que você está errado. Confissão pública. Eu fiz muita terapia na minha vida para descobrir quem eu era. Porque eu era sequelado. Sequeque, lá, do. E eu vou falar para você, eu gastei muito dinheiro comprando livros. Eu estou há 30 anos lendo um livro por semana. Eu tenho saúde mental. E é por isso que eu não fico chorando pelos cantos e nem gravando vídeo para falar que eu estou em batalha. Porque os livros me trazem equilíbrio mental. Enquanto isso, você diz: é porque eu não gosto de ler. Porque tudo na renovação é apostila. Porque eu tenho uma preguiça. Porque você sabe, né? Fala para quem está do seu lado: sequeladinho. Diga comigo: direção espiritual, ajuda profissional, livros. Eu gastei muito dinheiro na minha vida fazendo retiro, escutando palestra, fazendo retiro, escutando palestra. Eu viajei muito numa época que só tinha no Brasil Varig, não tinha avião disponível. Você tinha que pegar um busão e andar 12 horas para escutar num calor desgraçado de um ginásio alguém falar para você que você tem que mudar, que você tem que mudar, que você tem que mudar, que você tem que... E eu pagava para ir lá escutar que você tem que mudar, que você tem que mudar, que você tem que mudar, que você tem que mudar. É claro que eu tinha que mudar, eu era sequelado. Moisés, porque eu estou numa batalha e toda vez que eu entro numa batalha eu sinto dor. Quem sabe a sua dor é porque você não faz uma academia. Estou falando alguma besteira, padre? Estou falando? O povo está tão sequelado que eles não conseguem pedir ajuda. Semana passada um casal falou: porque nós temos muita dificuldade em engravidar, você pode orar no útero da minha mulher? Eu falei: vocês já fizeram exame? Então, não. Então, como é que você sabe que é o útero da mulher que está com problema e não é você, ô seu desgraçado? Aí ele olhou para mim e falou assim: hã? Falei: aham. Você não vai rezar? Falei: mas rezar onde? Vocês nem sabem por que vocês não conseguem engravidar. Sequelados. Eu falei para vocês de manhã que eu recebo 100 pedidos de ajuda por dia. Meu celular é o 190 da polícia. Aí semana passada, uma mulher fez contato comigo falando assim: irmão Moisés, aleluia. Você é um homem do fogo. Desculpa, eu abri a minha intimidade. Mas eu queria te dizer que o inimigo entrou na vida sexual minha e do meu esposo. Eu fico imaginando no céu o diabo fazendo reunião para entrar na cama da mulher. Fala para quem está do seu lado: não tem capeta nenhum nisso aí. Não tem. E eu, e ela gravando uns áudios que parecia podcast. 36 áudios de 4 minutos. Falei: irmã, dá para você ser direto no assunto? Porque até eu estou ficando com vergonha.
Eu falei, então, porque assim eu tô perdendo o libido, e aí eu tô correndo do meu marido, porque eu não sinto mais vontade de namorar. Eu falei, irmã, você está entrando na menopausa. Aí ela, uai, é? Falei, alguém já te falou sobre reposição hormonal? Algum dia alguém te falou que existe ginecologista, Papa Nicolau? Sequelada. Fala para quem está do seu lado e achando que o capeta está fazendo ela não namorar. Aí outro dia me ligou um homem lá do Pará. Falei, fala, filho do cão. Não, eu sou muito santo. Eu sou, deve ser para pagar promessa. Ah, irmão, porque é uma luta, você sabe, né? A gente que é homem, eu falei, tô fora, você sabe. Aqui para você. Vai direto no assunto, rapaz. Ai, porque às vezes eu olho para minha mulher, parece que eu estou olhando para uma irmã, eu não sinto mais assim atração por ela. Falei, você já fez exame de testosterona? Aí ele, Você já foi no urologista, já fez exame de toque para ver a próstata, você sabe o que é cortisol? E o cara queria que eu falasse que tinha uma maldição e um demônio agindo na casa dele. Olha para quem está do seu lado e fala, sequelado. Aqui no meio de nós tem gente que não vai no médico, tem gente que não faz exame, a sua vida está empurrada, você não faz uma caminhada, você não vai para uma academia, você não tem força nem para rezar. Por isso que a gente manda você levantar o braço, você fica assim, ó. Agora eu entendi, é porque seu ombro dói. Sequelado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu tenho 15 minutos para acabar. Fala que você está entendendo. Diga comigo, obrigado, Jesus. Eu era sequelado e não sabia. Então, fazer uma academia é importante, ler livros é importante, escutar palestras é importante, fazer retiros é importante, direção espiritual é importante, terapia é importante. Ah, meu casamento está em crise. É claro que está em crise. Qual foi a última vez que vocês saíram para comer fora sem filhos? Aí eu sou um homem casado, carismático, amém? Não consegue namorar por quê? Porque a minha esposa gosta de pegar o filho, que parece um bezerro, e colocar aonde? Na cama do casal. E é tudo servo de grupo de oração. Você precisa de ajuda. Você está colocando filho para dormir na cama do casal para esconder as suas sequelas. Eu vou aplaudir sozinho. Aleluia! Depois da pregação do Moisés, os casais carismáticos vão sair sem filhos para comer fora. Aí o marido quer comer feijoada. A mulher fala, feijoada não, amor, vamos de pizza. Porque a gente pede aquela que tem 12 pedaços, eu como 3, você come 3 e 6. A gente leva para Enzo e Ana Júlia. O camarada não consegue escolher o cardápio da noite, porque tem que ser aquilo que vai sobrar para levar para os filhos. Vocês são sequelados. Só eu que tenho coragem de falar essas coisas no microfone, né?
Esses dias eu falei ao vivo na Canção Nova com a minha esposa, no acampamento do Padre Christian K. Eu disse que 90% dos casais da igreja não fazem sexo. Outro dia o cara falou para mim: Moisés, minha mulher é uma santa. É Frei Gilson, Instituto Rescre, mas a gente não namora. Falei, não deve ser fácil casar com freira. Diga comigo, obrigado, Jesus. Eu precisava muito estar aqui. Primeiro você assume as suas verdades. Assumindo as suas verdades, você monta uma ficha de anamnese. Com a ficha de anamnese, sabendo das suas sequelas, dos seus votos íntimos, dos seus votos secretos, das suas crenças limitantes, dos seus traumas, dos seus medos, das suas lembranças, das suas mágoas, das suas feridas, você vai no padre e vai fazer terapia, e vai começar a ler livros, e vai fazer retiro, e vai escutar palestra, e vai voltar para a academia, e vai mexer com a sua autoestima, vai cortar esse cabelo, vai mudar os móveis de lugar, vai trocar a cortina da sua casa, porque Deus quer a cura do homem total. Quem é que faz isso? O santificador, vulgo Espírito Santo. Vou contar essa. Sim, já preguei em Paris, já. Morram de inveja. Fui pregar em Paris. Uma grande coordenadora da renovação falou: Moisés, eu tenho uma filha, Moisés, que eu sinto que o inimigo usa ela, Moisés. Eu falei: vamos lá ver o nome do demônio. Sequelada. Cheguei lá, achei um quarto trancado, uma menina que parecia uma vampira, as unhas estendidas até no pé. Eu falei: prazer, Moisés do Brasil. Eu tenho filhas gêmeas, elas têm 20 anos, se parece com você. Vamos trocar uma ideia? Ela falou: filhos? Sim, eu tenho filhos. Sentei na cama dela, comecei a conversar. Daí a pouco, a moça encheu os olhos d'água e eu falei: e você? Quanto tempo que você não senta no colo da sua mãe? A poderosa, coordenadora, carismática, nunca colocou a filha no colo. A menina não tinha demônio, a menina era carente. A menina gritava por presença. A menina pedia socorro e a mãe achando que o mal estava roubando a filha dela. Não, ela é uma mãe sequelada. É difícil ouvir isso, né? Fala para quem está do seu lado: chupa essa manga aí, chupa essa manga aí. Quanto tempo que você não beija os seus filhos? Quanto? Diga para mim. Quanto tempo? Eu gostaria de dizer para você que tudo que eu estou te ensinando, eu fiz. Eu fiz todas as coisas que eu estou te ensinando e eu ainda faço. Estou pronto? Não, mas eu não vivo de sequelas. O Espírito Santo me ajudou. E eu estou dizendo que vai ajudar você também. Se você quiser. É fácil? Não, mas é real. Quando a minha esposa se apaixonou por mim, eu não sabia beijar. Eu não sabia dizer que amo. Por quê? Porque eu nunca escutei isso em casa. Eu falei: você me ajuda a te amar? Ela falou: bora. Eu falei: bora. Eu colocava celular para despertar de hora em hora para dizer que amava. Por quê? Porque eu não sabia o que era amor. Eu consegui.
Eu tenho 23 anos de casado, a gente nunca brigou, a gente nunca teve crise, a gente vive como dois pombinhos, tudo aquilo que eu não vi na casa dos meus pais, eu fiz diferente na minha casa. Deus me deu uma escolha e eu pedi ajuda para o Espírito Santo e eu consegui virar a chave da minha história. E você também consegue. Para quem era um filho sequelado, eu me vesti de rosa e lilás. Eu assisti todos os filmes de boneca, de bailarina, eu comprei todas as bonecas, eu fazia comidinha, elas faziam maquiagem em mim, passaram batom no meu olho, batom no meu nariz, batom na minha boca, nós brincava de boneca, fazia Maria Chiquinha em mim, eu me vesti de rosa e lilás. Nunca joguei bola? Não. Eu nunca tive um lazer? Não. Eu nunca tive um momento para mim? Não. Eu me vesti de pai. Moral da história, hoje as minhas filhas têm 20 anos e elas servem a Deus de comunhão diária, de consagração de rosário, servem na catedral com o bispo, estão no 3º ano da faculdade. Que orgulho que eu tenho, eu venci a minha história. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo o que ele está falando ou não? Eu queria fazer uma oração por você. Nós não queremos atrasar a missa será com o bispo. Eu tenho 4 minutos. Eu queria fazer uma oração por você. Fica de pé, por favor. Ministério, escolhe um refrão para... Eu oro e vocês... Pá. Se puder compor uma música na hora, eu fico mais feliz. É tipo, eu não sou mais sequelado. Inclina a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Já dá o tom do teclado aí para mim. Inclina a sua cabeça. Senhor Jesus, eu quero te pedir, por favor. Eu entendo perfeitamente as dores dos meus irmãos. Mas eu te peço agora, manda o teu Espírito Santo para mudar a nossa história. São traumas com pais, são traumas com mães, são traumas de ausência, são traumas de rejeição, são dores crônicas. Tem gente que tem problema com autoimagem, gostaria de tirar uma foto, mas não gosta de foto, porque você tem problema com o seu cabelo. Agora visita a autoestima de cada pessoa que está aqui. Até das pessoas que estão olhando para mim e que não fecham os olhos, porque quem tem dificuldade de fechar o olho também tem problemas. Mas eu te peço agora, visita a história de cada um, cura, liberta a história de cada um. Jesus, é pelo poder do Espírito. Como diz o profeta Joel, não é mas é pelo Espírito. Eu te peço, Espírito Santo, batiza os meus irmãos agora, mas não é só batizar para eles chorarem, orar em língua, não. Batiza a história deles, limpa a história deles, neutraliza as crenças limitantes, os votos secretos, coisas que saíram na hora da raiva, na hora da dor, promessas que assim mesmo, que não ia casar, que não ia ser mãe, que homem não presta, que mulher é tudo interesseira, para não dizer assim na igreja, tá na sua... Liberta, por favor, a história de cada um deles. E eu te peço agora, Espírito Santo, vai fazendo com que eles cortem o cordão umbilical, para que aconteça uma nova história, um novo nascimento, como se Nicodemo, o Espírito não vai ver o reino de Deus. Espírito Santo, por favor, que ninguém saia daqui hoje e continue servindo a Deus numa vida sequelada. Escute essa canção, inclina sua cabeça, faça você mesmo. Vem, Espírito Santo. Manda teu Espírito para curar a minha dor. Manda teu Espírito, visita quem eu sou. Manda teu Espírito para curar a minha dor.
Manda teu Espírito, visita quem eu sou. Manda teu Espírito para curar a minha dor. Manda teu Espírito. Vamos aprender isso? Visita quem eu Vamos sou. aprender isso, vamos. Manda teu Espírito para curar a mim. Teu Espírito. Pra quê? Visita quem eu sou. Canta, canta. Manda teu Espírito. Canta. Para curar a minha dor. Manda teu Espírito. Pra quê? Visita quem Agora eu quero ouvir sou. vocês, vamos juntos. Manda teu Espírito para curar a minha dor. Manda teu Espírito. Visita Mais uma vez, pra terminar, vamos. Manda teu Espírito Vem, Espírito Santo. para curar a minha dor. Manda teu Espírito. Visita quem eu sou. Manda teu Espírito para curar a minha dor. Manda teu Espírito. Visita quem eu sou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Faz barulho pra Jesus! Para curar a minha dor. Manda teu Espírito. Visita quem eu sou. Manda teu Espírito para curar a minha dor. Manda teu Espírito. Visita quem